Provérbios 24:16 diz: Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Bem-vindos ao programa Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tawil e agradeço o privilégio da sua companhia. Amigo, você não precisa levar a vida aos trancos e barrancos. Deus conhece você. Se você cai, Ele quer te levantar e te ajudar a caminhar. O Chamados à Vitória é um programa para homens. Conversamos de forma direta aqui. Todos precisamos de amigos que mostrem a direção certa. Encontramos uma nova razão para a vida ao seguir aquele que pode nos justificar: Jesus Cristo, o justo. O tema de nosso programa hoje é: por que o homem falha? Fique conosco e você vai ficar chocado com algumas estatísticas que o nosso amigo Douglas Peck vai compartilhar daqui a instantes. Olá, Douglas. Olá, Edson. Tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Vamos lá, Douglas. Você sabe, eu faço parte desse projeto Chamados à Vitória porque eu acredito que os homens foram feitos para serem vencedores. Que bom. A vida é cheia de batalhas e desafios para todos nós. Mas você pode escolher lutar e vencer. Sim, você pode ser um vencedor. Um vencedor em algo muito mais importante do que bens materiais e dinheiro. Na verdade, algo tão caro que o dinheiro não pode comprar. Você pode conquistar a aceitação da parte de Deus. Você pode entrar em um relacionamento com Ele e aproveitar de tudo que Ele tem reservado para você. Jesus, o Filho de Deus, comprou-nos com seu próprio sangue. E Ele veio a este mundo, morreu numa cruz para pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu também. Deus Amém. nos amou tanto que, veja só o que diz em 2 Coríntios 5:21. Tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tá aí. Como filhos de Deus, chamados a ser guerreiros, fortalecidos nele, né? Sim, e se você aceita que foi comprado pelo sangue de Jesus, e se já agradeceu a Deus por esse sacrifício de Jesus na cruz pelo seu pecado, então você já está perdoado. Amém. Se você recebeu Jesus, você recebeu o direito de ser filho de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Isso está em 1 João 4:4. Quando você aceita a Jesus, você se torna um cristão. Você se torna uma pessoa de Cristo, um seguidor dele. Então você não está mais debaixo do domínio do maligno. Isso. Exatamente. Ok. Mas isso não significa que você não vai mais falhar. Por isso nós somos humanos, dependemos dele. Exatamente. Mas por causa de Cristo, de Jesus, você pode ser vencedor. A Bíblia nos diz em Provérbios 24:16, aquele versículo que você falou agora há pouco, ela diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Com a ajuda de Deus, qualquer um pode se levantar. Ô Douglas, no nosso último encontro nós falamos sobre a importância de se desenvolver um relacionamento de amor com Deus, passando tempo com Ele em Sua palavra e em oração, não é isso mesmo? Isso mesmo. Nós falamos sobre isso, falamos sobre um tempo a sós com Deus. Falamos que passar tempo a sós com Deus, em um diálogo com Ele, é a atividade mais importante na vida de um homem cristão. E olha, eu quero dizer o que acontece se você, como homem cristão, não está conectado com Cristo através desse tempo passado lendo as Escrituras e em oração. Ok. O autor e conferencista norte-americano Steve Farrar descobriu, através de umas pesquisas, os 3 principais fatores que levam os líderes religiosos a caírem em adultério. Todos que participaram da pesquisa disseram que 12 meses antes de começarem a ter casos, eles tinham, primeiro, deixado de ter o tempo a sós com Deus. Sim. Segundo, deixado de prestar contas a outros homens sobre esse tempo a sós. E terceiro,
começado a aconselhar mulheres em seus escritórios com as portas fechadas. É óbvio que há uma relação muito importante entre o tempo a sós com Deus e a habilidade que o homem tem de lidar com esse estresse da vida, né? Enfrentando crises ou de fazer o que é certo quando desafios surgem num relacionamento, não é, Douglas? Exatamente. Se nós lermos lá na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus nos conta uma parábola onde ele se descreve como uma videira e descreve os seus seguidores como os ramos. É uma imagem da dependência vital que os seguidores têm de Jesus. Ele nos diz em João 15, de 4 a 8, Jesus falando, ele diz isso: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa para o homem que quer fazer diferença com sua vida. Temos boas notícias para compartilhar. Encontramos aquele que nos chama à vitória, dando nossa salvação. E ele está pronto para acompanhá-lo, para ajudá-lo em suas lutas. O programa de hoje se baseia no livro Cada Homem, um Guerreiro, de Lonnie Berger. E você pode saber mais sobre esse livro em nosso site. Anote aí, www.transmundial.org.br/Chamados à Vitória, tudo junto. Olá, meu amigo ouvinte, eu sou Edson Tawil, apresentador do Chamados à Vitória. Jesus ensinava as multidões contando parábolas. Uma parábola é uma história simples que ilustra um princípio muito mais profundo. Ao nosso lado aqui está o Douglas Peck para falar mais a respeito de parábola da videira e dos ramos, que está escrito em capítulo 15 do Evangelho de João. Exatamente, Edson. Essa parábola, ela ilustra o relacionamento vital e vivo que existe entre Jesus e os que o seguem. A videira precisa dos ramos para produzir os frutos. E os ramos precisam estar conectados à videira para que produzam o fruto. Exato. Os nutrientes vêm do solo pelas raízes da videira e chegam aos ramos onde vai ser produzido o fruto. Jesus disse claramente aos seus seguidores que eles precisam permanecer, ou seja, viver conectados a ele, exatamente como os ramos estão conectados Às vezes à até videira. as pessoas acham que Deus tem que fazer tudo e não quer nem saber de Deus, né? Tem essa diferença também, né, Douglas? Tem, ele disse que nós precisamos estar conectados porque o crescimento deles e o desenvolvimento do caráter, Sim. como homens cristãos, dependem exclusivamente do relacionamento íntimo que tem com ele. É verdade. E a Bíblia nos fala em outras passagens sobre o fruto do Espírito Santo, não é, Douglas? Sim, fala sim. É o fruto que a vida em Cristo produz quando nós estamos conectados a Ele. Perfeito. Deus quer produzir o fruto do Espírito em nós. O fruto é, assim, na verdade, o amor divino em suas múltiplas formas. É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto será produzido em nossas vidas se permanecermos conectados a Jesus. Isso, bem por aí. Sabe, nós podemos impedir o crescimento do fruto do Espírito Santo quando não nos alimentamos espiritualmente e não passamos tempo com Deus. O não permanecer conectado a Cristo é também a razão pela qual muitos homens cristãos caem. Quando desobedecemos a Deus, o pecado bloqueia a passagem dos nutrientes espirituais para a nossa alma. Por isso, nós precisamos vigiar
e não viver independentes de Jesus. É aquela história, né? A minha oração não passa do teto, não passa do seu pecado. Pois é. Então vamos reforçar esse ponto, Douglas. Então, se estarmos conectados a Jesus é tão vital, precisamos mesmo levar essa conexão muito a sério, né, Douglas? E criar esse tempo a sós com Deus para desenvolver um relacionamento muito bom com Jesus. Sim, a gente precisa aprender com aqueles 2 primeiros erros mortais cometidos pelos líderes religiosos que caíram. Lembra da nossa pesquisa que nós falamos no começo? Então, todo o problema começou quando eles deixaram de lado o seu relacionamento com Jesus e negligenciaram o seu tempo a sós com Deus. Eu quero encorajar o ouvinte a aprender, a desenvolver e manter essa habilidade de ter um tempo a sós com Deus. E o meu encorajamento é que você, ouvinte, separe 15 minutos de cada dia, encontre um local tranquilo, longe das distrações, para ler a sua Bíblia. Faça perguntas sobre o tema que você leu, pense e medite sobre os versos e anote os seus pensamentos. Mas esses 15 minutos são só o início. Perfeito. Quando você vai crescendo e amadurecendo com Cristo, você vai querer passar mais tempo com Ele. É verdade. Quanto mais tempo você passa lendo a palavra e em oração, mais Deus vai poder produzir o fruto em você. Muito bem. Em nosso último programa, nós falamos sobre 3 passos em seu tempo a sós com Deus. Vamos relembrar esses pontos que você falou, esses 3 passos, Douglas? Sim. O primeiro passo é fazer perguntas sobre aquele tema que você está lendo. O segundo é encontrar o melhor, entre aspas, verso ou o melhor pensamento sobre o verso que você leu. Sim. E o terceiro passo é a comunicação com Deus em oração. Conversar com Ele sobre o que quer que seja que Ele tenha colocado no seu coração. Mas lembre-se que essas habilidades são muito importantes. Quanto mais tempo você passar na palavra de Deus, mais habilidade você terá para o seu tempo a sós com Ele. Quanto mais habilidade você tem, mais você aproveita o seu tempo a sós. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes 10:10, que se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Muito bem. Então, baseado nisso, nós precisamos saber que Satanás não quer que a gente tenha um relacionamento bem-sucedido com Deus e ele vai agir contra a gente. Com certeza. Uma das habilidades do Satanás é a persistência. Pois é. Bom, creio que muitos homens cristãos não se dão conta da guerra espiritual ao redor deles. E por isso, às vezes, são derrotados pelo inimigo. Dão brechas, né, Douglas? Isso. Sem nem mesmo perceber. É difícil desenvolver novos hábitos, eu sei, ouvinte, mas é questão de treinamento. Mesmo que muitos homens cristãos queiram ter um tempo a sós com Deus diariamente, isso muitas vezes não acontece, né? Eu já ouvi homens dizendo, olha, quando eu quero ter o meu tempo a sós com Deus, parece que o mundo desaba na minha casa. As crianças começam a chorar, o telefone não para de tocar. No começo assim não, viu? No começo assim não. Aí, sabe, a gente fica pensando em outras coisas e começa a pensar no trabalho. O diabo está sempre tentando destruir o relacionamento nosso de amor com Deus. Por isso, é tão importante encontrar um lugar tranquilo, num horário adequado, para ter o tempo a sós com Deus. O apóstolo Paulo escreve aos discípulos em Corinto, e eu vou ler na Nova Versão Internacional, em 2 Coríntios 11:3, ele diz o seguinte: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O diabo vai sempre tentar impedir a sua devoção a Cristo. É isso mesmo. E outra razão pela qual homens cristãos falham em seu tempo a sós com Deus é por não terem alguém a quem prestar contas sobre sua caminhada com Cristo ou com Deus, né, Douglas? É verdade. Olha, por estarmos em guerra, estamos em guerra contra o diabo. Constante, e pelo fato de a chave para a vitória na vida cristã ser o desenvolvimento desse tempo a sós com Deus, é muito importante que a gente tenha outros homens cristãos a quem a gente presta conta sobre a nossa caminhada. Por isso, nós precisamos nos conectar com outros que compartilham do mesmo desejo de seguir a Jesus. A verdadeira prestação de contas acontece quando os cristãos se reúnem para cuidar uns dos outros e para encorajar-se mutuamente na caminhada com Deus. É isso aí. Vamos ouvir mais uma vez a sabedoria que vem da Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10.
É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E aí, nós também estamos à disposição do nosso ouvinte, né? Isso. Bom, esse programa foi o Chamados à Vitória. Nosso tema de hoje foi Por que o homem falha? Para evitar as falhas, tenha uma conexão diária com Jesus e com os outros seguidores dele. Dessa forma, Deus o abençoará em uma vida frutífera. A história do programa de hoje veio do livro Cada Homem, um Guerreiro, de Lonnie Berger. Você pode saber mais a respeito dessa e de outras histórias desse livro visitando o nosso site. Anote www.transmundial.org.br/Chamados à Vitória, tudo junto. Eu sou Edson Tawil e, em nome da Rádio Transmundial Brasil, agradeço por ter ouvido o programa Chamados à Vitória. Deus te abençoe. Esse programa foi apresentado por Edson Tawil e Douglas Peck.